Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre cuidados com a pele e procedimentos estéticos durante a amamentação. Eu vou conversar com a doutora Thaís Barros, que é especialista, dermatologista especialista em gestantes, tentantes e lactantes, né? As mamães que amamentam, assim como eu, que tô nessa fase novamente com a minha segunda filha. E tenho muitas dúvidas. Será que eu posso fazer botox? Será que eu posso fazer preenchimento? Será que eu posso usar um creme, né, para hidratar mais a pele? Doutora, nos ajude. Obrigada, Ju, pelo convite. É um prazer estar aqui. É isso, a gente pode sim, a gente merece manter os cuidados com a pele, né? Nesse momento tão sensível do pós-parto, do puerpério. Já é um desafio tão grande, a gente se redescobre durante esse momento de maternar, de ter um nenenzinho no colo. Então, se olhar novamente, voltar a se cuidar, melhora muito a nossa autoestima, a gente fica realmente renovada aos desafios do dia a dia, que é tão importante, né? Então, por isso que hoje eu me dedico a cuidar de mulheres no período peri-gestacional, então antes, durante e após, exatamente para a gente poder ter uma segurança de uso de produtos, né? De produtos, de procedimentos. É importante que a gente aprofunde esse estudo e traga soluções seguras para essa mulher. Então vamos lá, começando pelo botox. Dá para fazer na amamentação? Isso, a toxina botulínica, hoje em dia, ela é considerada um procedimento seguro para ser aplicado para fins estéticos, inclusive durante a amamentação. É uma boa notícia, né? Porque é tão engraçado, a gente depois do pós-parto, né, sei lá, 30 dias pós-parto, você se olha no espelho e parece que você envelheceu uns 10 anos. Fica sem dormir, assim, não é só essa questão hormonal e a mudança do corpo. Assim, acho que a privação de sono já começa por aí, né? Você vai ficar sem dormir aí 2 meses, 3 meses, sem dormir real. O que acontece com você, né? Um cansaço, né? A gente fala que o sono da beleza, ele é real. Então, dormir bem nos torna mais belas e não dormir também tem o seu oposto. A gente se sente muito cansada, a pele fica mais ressecada. Então, poder voltar a se cuidar nesse momento, e uma toxina botulínica melhora muito aquelas ruguinhas dinâmicas, dá um viço na pele novamente. Então, sim, a gente tem segurança de aplicação, mesmo inclusive mulheres que estão ali nesse pós-parto, nesse puerpério recente, né? Bebezinhos que estão aumentando de forma de livre demanda, não, a gente não tem nenhuma contraindicação. Inclusive estudos recentes mostram, né, que a absorção da toxina botulínica sistêmica, ela é irrelevante, muito pouco, ela fica muito na localização onde ela é aplicada. Então, obviamente, escolher profissionais que façam isso de uma forma muito capacitada, né, que você confie e que vão usar produtos de qualidade da forma e técnica adequados, né, que a gente garanta que aquele produto vai ficar onde ele foi aplicado, diminuindo muito a sua absorção e aí diminuindo basicamente a zero a chance desse bebê ter contato com essa toxina. Preenchimento. Pois é, preenchimento, a gente usa o ácido hialurônico, que é a substância que é aplicada para fazer o preenchimento, e ele também é liberado para ser usado durante as lactantes que estão amamentando, podem sim fazer preenchimentos com ácido hialurônico. Né? Os bioestimuladores de colágeno, né, que são outra classe de produtos que a gente injeta na pele com fins estéticos, a gente tem algumas ressalvas, então é importante a gente entender, mas em relação a ácido hialurônico, preenchedores a gente pode fazer. Eu acho que tem a ver também com o anestésico, doutor, ou não? Sim, muitos já vêm misturados, inclusive com anestésicos, né? É importante que a gente saiba qual anestésico tá naquele produto, qual a concentração, né? E se a gente vai conseguir ou não aplicar. Então, por isso que é mais uma vez importante você escolher muito bem esse profissional, conversar, se sentir segura para realmente fazer esse procedimento e não se arrepender depois ou ficar pensando que isso poderia fazer algum mal pro seu bebê e entrar naquele estresse, naquela angústia que eu acho que não vale a pena, né? A gente falou muito daquela balança, então a balança do benefício versus o risco tem que ser dosado e fazer com segurança. E alguns procedimentos você acha que dá pra, por exemplo, tirar leite? Porque quanto tempo depois passaria no leite? Por exemplo, se eu faço agora, daqui 1 a 2 horas, se eu amamentar, a substância já vai estar passando pro bebê, ou é uma coisa que é no dia seguinte? Eu fico muito na dúvida, assim. É muito variável, é tão interessante isso. Teve um estudo recente que falou sobre a toxina botulínica, inclusive, eles avaliaram mulheres que não estavam mais amamentando, porque pra gente avaliar esse tipo de mulher, ela não pode colocar o neném em risco. Então, mulheres que estão lactando, então tem produção de leite, mas não estão amamentando, ela retirava aquele leite numa bombinha e aquele leite era avaliado. Os picos, né, de localização da quantidade de toxina botulínica
era muito baixo. Ou seja, resumindo, né? Existe sim uma absorção muito pequena, sistêmica, e que a gente sabe que o que passa pelo leite é menor ainda do que está na nossa corrente sanguínea e ela é incapaz de fazer mal ao bebê. Então, não é que não existe absorção, existe. Tudo que a gente põe em contato com a nossa pele entra no nosso corpo, né? Mas o quanto isso é relevante para entrar em contato com o nosso neném e fazer algum mal, essa é a nossa preocupação, tá? Então, a gente sabe que o que entra, o pouco que entra, é muito baixo e não causaria nenhum mal ao bebê. E você não vai fazer todo dia, igual você falou, do hidratante já é diferente, porque você vai passar todos os dias, 2, 3 vezes ao dia. A frequência é muito importante, isso mesmo. E aí quando a gente pensa na toxina botulínica nesse estudo, eu achei super interessante, porque ele fala qual é o pico do encontro desse resquício da toxina botulínica no leite. E não é no momento da aplicação, não é no dia seguinte, 48 horas depois teve um pico de localização dessa substância no leite, 3 meses depois localizaram novamente, por isso foram fazendo análises sequenciais, então entendendo em que momento. Então a gente não tem muito essa resposta de quanto tempo. Tem muita mulher que vai lá, tira um pouquinho de leite pra pular uma das mamadas pra se sentir um pouco mais segura. Não necessariamente isso vai acontecer, né? Mas por isso que é importante a gente fazer um procedimento que a gente sabe que é seguro. Se ela tem dúvida da segurança, não vai ser essa retirada do leite antes ou um pouquinho depois que vai diminuir o seu risco, você entende? Então a gente até faz, porque a gente fica mais segura, a gente acha que eventualmente naquele momento do estresse maior, garantir um leitinho antes e um leitinho depois, ok. Mas não é necessariamente isso uma coisa muito bem definida pelos estudos, sabe, Ju? Então, escolha bons produtos, escolha um bom profissional e faça com segurança. Em relação, por exemplo, procedimentos capilares no pós-parto, acho que você nem me perguntou, mas já lembrei aqui agora. Não, eu tô no truque aqui, vou abrir com vocês, tem uma faixinha aqui pra dar um volume, porque o que eu tô perdendo de cabelo nessa amamentação, nesse pós-parto... Ela tá com quantos meses? Ela tá com 4, assim. Então é uma fase que... E na primeira eu perdi, a partir do 3º mês pós-parto eu comecei a perder também, muito. Isso, então é fisiológico, né? Você já viveu isso, mas é importante te lembrar, fisiológico quer dizer, isso acontece de uma forma natural, o corpo está programado para ter essa perda capilar, neste momento, 3 meses pós-parto no geral, quando começa, e ele é autolimitado. Essa queda de cabelo, ela vai acontecer, ela tem um pico de aumento, mas depois ela começa a diminuir de uma forma gradual e ela para sozinha. Você viveu isso, você lembra, mas tem uma sensação ali de que vai ficar careca, o cabelo tá caindo tudo, né? Importante a gente avaliar na consulta médica se tem outros fatores fazendo com que esse cabelo caia mais do que deveria cair. Então, tem o fisiológico do pós-parto e aí é uma quantidade de fios que vão cair, mas a gente também tem, eventualmente, déficits nutricionais, a mulher que tá amamentando não tá conseguindo suplementar adequadamente. Doenças endócrinas, hipotireoidismo, então algumas alterações de tireoide também a gente tem que avaliar para tentar diminuir todas essas outras questões e aguardar este fisiológico passar sozinho, né? E o que eu ia te dizer é que eventualmente a mulher que faz um procedimento capilar durante a amamentação, aí faz sentido a gente fazer essa retirada do leite antes e pular uma mamada, porque a gente sabe que aí sim existe uma absorção naquele momento da tintura, naquele momento das luzes, que pode entrar em contato com o couro cabeludo e absorver na corrente sanguínea e que rapidamente vai ser metabolizado e aquilo não vai ficar por muito tempo. Então, coisas mais pontuais, procedimentos mais pontuais como a tintura de cabelo, vale a pena essa pular a mamada. Tira um pouquinho de leite, faz o procedimento, dá esse leitinho que tirou antes, né, que estava ali armazenado, e depois ela segue a vida e não tem nenhum risco. E fazer progressiva? Alisamento pro cabelo. A gente tem contraindicação absoluta o formol, né? Então o formol nem pensar. A gente, alguns procedimentos que se dizem alisamento podem sim ser usados, né, durante a amamentação, com essa ressalva de tirar esse leite durante o processo, porque a gente não sabe o quanto disso vai ser absorvido. Muito cuidado também com a inalação dessa substância, muito importante. Mais uma vez, confiar em quem está fazendo, para que não tenha nenhuma adição de produtos que não estejam na composição daquele produto. Então, é muito comum salões de beleza colocarem formol para aumentar a eficácia daquele alisamento. Sim. E a mulher acredita que não tem, e na hora que ela sente aquele cheiro muito forte, o olho lacrimejando, provavelmente tem o derivado do formaldeído ali, que ela não deveria estar entrando em contato. Então, sim, o alisamento em algumas substâncias podem ser utilizadas, com essa ressalva de tirar o leite no momento, para que ela tenha um pouco mais de segurança. E se ela puder fazer isso na fase que ela não está naqueles 6 meses de amamentação exclusiva, é mais interessante, sabe? Porque a gente tem já a queda de cabelo acontecendo de uma forma muito intensa.
um procedimento químico pode piorar essa queda, pode fazer alguma quebra de fios, então ela pode diminuir ainda mais esse volume capilar nesse momento. Então, o ideal é que ela espere pelo menos os primeiros 6 meses pós-parto e ela pense em algum tipo desses procedimentos de alisamento com segurança. Até porque o bebê vai começar a comer, né? Isso, ela tem um intervalo, né? 6 meses, e aí você tem um intervalo maior entre Exato. as mamadas. Perfeito. Então acho que pode ser um pouco mais seguro. Fica né? mais tranquilo. Isso. E quanto aos cuidados com manchas no pós-parto, porque aí os hormônios já mudaram, né? Não é mais aquela propensão alta igual na gestação, mas aí muda hidratação, você acha que continua? A gente consegue, Ju, melhorar pós-parto. Isso, a gente tem um arsenal maior de possibilidades, então a gente vai ter sim produtos seguros, clareadores seguros pra gente aplicar de forma tópica, e a gente pode também lançar mão de tecnologias que nos ajudem a quebrar aquele pigmento, diminuir aquela mancha de forma segura. Então, durante a amamentação, os tratamentos para as manchas vão ser maiores, né? Ampliam nossas possibilidades e a gente consegue tratar, sim, sempre usando filtro solar, sempre usando uma boa skincare com ativos antioxidantes, ativos clareadores, e a gente consegue também associar com tecnologias. Isso é excelente. Laser, microfocado, essas Isso. tecnologias Já podemos então, usar. Já pode... Sim. A gente sempre tem que esperar, acho que um pouquinho, né? Você viveu isso agora há pouco, pelo menos uns 2 meses pós-parto, o nosso rosto ainda tá muito diferente. Ele ainda tá um rosto mais inchado, um rosto voltando ao normal. Então, começar a fazer muitos procedimentos nessa fase, estéticos, você perde um pouco dos parâmetros do seu próprio rosto. Então, eventualmente, o rosto ele tá inchado, ele ainda não voltou ao que ele era. Você pensar em preencher, você pensar numa tecnologia para levantar, né? Eu acho que vale esperar alguns meses, pelo menos eu acho que 60 dias é uma fase interessante para você olhar e ver, bem, agora o que eu preciso fazer realmente para me sentir melhor, o que foi que sobrou dessa fase, desse período que eu preciso ajustar e melhorar. Então acho que sempre é uma dica, né, nem como mulher, como médica, como mãe, de que a gente precisa esperar esse momento, né? Entrar naquela loucura de querer no primeiro mês ter o corpo que você tinha antes da gravidez, isso não vai acontecer, né? Nem corpo, nem rosto, então tem um processo, né? Dá a chance disso acontecer de uma forma mais natural. E quando aquilo começar a te incomodar, você buscar opções seguras para se reencontrar e se sentir bem novamente. E, doutora, a primeira preocupação no pós-parto é aquela barriga que ainda não voltou ao que era antes. Como a gente tem que lidar com isso? Tem que aguardar quanto tempo para o corpo voltar? Eu sei que a amamentação ajuda, né, para o útero voltar no tamanho normal, mas qual é o timing, assim, que a mulher tem que ficar tranquila em relação ao corpo? A flacidez abdominal acho que é o foco, né? A gente não reconhece aquela barriga por um bom tempo e a gente tem um tempo natural desse retorno, quando a gente pensa da parte interna, né, e dos órgãos, do útero, não só a amamentação, isso vai voltar, porque tem mulheres que não amamentam e vão notar que esse corpo vai voltando e vai se reorganizando, então a gente tem sim que esperar pelo menos alguns 2, 3 meses para esse corpo voltar, mas a gente sente uma pele mais flácida, a gente sente até a textura diferente, então é muito importante que a gente saiba que existe um tempo natural para essa volta, mas se a gente puder fazer algumas coisas para ajudar essa volta, é melhor, né? Então a flacidez abdominal, ela tem a flacidez da musculatura abdominal e a flacidez da pele em si. Então cada mulher vai enfrentar isso de uma forma, vai viver isso de uma forma, mas é muito importante que a gente volte a melhorar o tônus dessa musculatura, porque é um abdômen, é uma barriga, a musculatura que ficou flácida, a gente não fica contraindo ela há muito tempo, exatamente porque ela está aumentando de tamanho durante a gravidez. No pós-parto a gente tem que voltar a lembrar que esse tônus tem que ser contraído. Então na hora que você está amamentando, você lembrar de ter uma postura mais durinha, contrair esse abdômen, isso vai te relembrando desse tônus muscular e o corpo vai se readaptando de uma forma mais rápida. Né? A gente fala muito da cinta, é para usar cinta, não é para usar cinta. A cinta hoje em dia a gente inclusive não indica mais, porque a cinta ela tira essa percepção nossa de que o abdômen tá flácido. Quando a gente vê que ele tá, a cinta ela mascara, né, parece tá tudo durinho, quando você tira a cinta você vê aquele abdômen mais flácido. Quando você não usa cinta, você sente que ele tá assim, então você lembra que precisa tonificá-lo e naturalmente isso vai trazendo esse tônus muscular. Exercícios de fisioterapia pélvica, exercícios de respiração, tudo isso melhora essa musculatura. No pós-parto também. No pós-parto logo, né? Porque quando a gente ainda não pode fazer alguns exercícios, né, na academia, existe um período onde a gente não vai fazer. Sim. Essas pequenas contrações dentro de casa, essas pequenas lembranças desse tônus muscular, isso já vai nos ajudando a recompor e reconstituir
essa musculatura pélvica e abdominal. Então, pensando em flacidez, isso é super importante. É você voltar a trabalhar ali, que seja de uma forma consciente, diária, devagarzinho, todos os dias. Isso já melhora muito. E aí, depois de uns 6, 9 meses, a gente tem uma musculatura, já voltando a fazer exercício, mais tonificada. E, eventualmente, sobra uma flacidez de pele. E aí, sim, tecnologias, cremes, a gente consegue melhorar essa flacidez cutânea que sobra depois que essa musculatura volta. Porque não adianta a gente querer tratar a pele, flacidez de pele, quando você tem uma musculatura ainda muito flácida. Então por isso que precisa ter esse timing, né? Você tem que entender o que a gente tem que fazer em etapas e programar esse tratamento para primeiro cuidar dessa musculatura. Ela vai voltando, junto com essa volta da musculatura, a pele tende também a contrair, então você não vai ter mais aquela pele tão flácida. E o que sobra é aquela pele que realmente precisa ser tratada. E essa flacidez cutânea a gente usa tecnologias, eventualmente alguns fios, a gente consegue aplicar produtos tópicos e que a gente melhora bastante. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Adorei as dicas, muitíssimo obrigada. Fico feliz. Fico à disposição. Quem tiver alguma dúvida, faça Dermatogestante. Na minha página tem o Dermatogestante, que eu trago bastante informação, tiro dúvidas de todas e fico à disposição para quem precisar tirar dúvidas comigo. Fique à vontade. Obrigada. Obrigada, Ju. Eu que agradeço. Tchau, se inscreva no canal.